Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, nosso maná diário, 9 de janeiro, terça-feira. Tem como título o Salmo de Desespero. A orar com base nos Salmos permite que os adoradores pronunciem suas orações de livramento. Além disso, os Salmos supervisionam a experiência dos crentes segundo os padrões divinos e se tornam suportáveis, trazendo esperança e reafirmando a presença de Deus. E o texto para hoje é no livro de Salmos, no capítulo 22. É um salmo expressado por Davi, mas é um salmo também messiânico. Então nós vamos encontrar algumas coisas que Davi falou, que aconteceu na vida de Cristo e que o próprio Cristo pronunciou, ok? E aí no Salmos 22, começa dizendo no versículo 1: Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim e da minha salvação as tuas palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, disse o salmista Davi, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-o ele, salve-me, pois ele tem prazer. Contudo, tu és que me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancieis de mim, porque a tribulação está próxima. Esse Salmos 22, expressado por Davi, como eu já acabei de falar, é um salmo também messiânico, porque o próprio Cristo também, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, essas palavras se tornaram famosas porque o próprio Cristo, foram proferidas pelo próprio Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste, E esses salmos, a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus orientava os seus discípulos a estudar os profetas, os livros de Moisés, que eram os livros pentateucos, e orientava também que os discípulos também estudassem também o livro de Salmos, porque mostrava e narrava tudo aquilo que estava para acontecer. E no Salmo 22, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que os cães me cercam, e os malfeitores me rodeiam. Tudo aquilo que aconteceu com Cristo na cruz, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, ou seja, furaram os pés de Cristo sobre minhas mãos. Posso contar todos os meus ossos quando estava pendurado na cruz. Eles me estão olhando e escarrando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Esse salmo de desespero que foi proferido pelo Davi, e também alguma parte também proferida até pelo próprio Cristo na cruz, mostra, meus queridos, que mesmo sendo adoradores de Cristo, nós iremos passar por momentos de desespero. Quem diria um Deus encarnado, agora ali posto aos horrores da cruz, da pior morte que existia naquela época, agora veio o povo escarnando, cuspindo, jogando sorte em suas vestes, e ao mesmo tempo, como humano, sentindo Deus distante dele. Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio Cristo ali, na sua morte da cruz, ele passou por esse sofrimento ao ponto de ficar desesperado. A Bíblia vai nos contar isso, ao ponto de imaginar que Deus estava distante. Mas ali nós, pelo que nós estudamos na Bíblia, principalmente está contido lá em Isaías, que quando fala que os nossos pecados causam separação entre nós e nosso Deus, e quando Jesus está ali na cruz, tomando o nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tomando o nosso lugar, nós reconhecemos que o pecado da raça humana estava sendo depositado em Cristo, para que assim pudesse nos libertar através do seu sangue, através da sua morte, estava causando ali a separação entre
Deus Pai e o próprio Cristo como humano. Então, por isso que Cristo relatou, expressou ali na cruz alguma parte que está contida ali no livro de Salmos, principalmente no capítulo 22. Os Salmos permitem que os adoradores expressem seu sentimento e sua forma de pensar, porém não são deixados onde se encontram. Os adoradores são levados a abandonar seu fardo de dor, decepção, raiva e desespero diante de Deus e confiar nele, seja quais forem as circunstâncias. Então, esses salmos, eles nos preparam, eles nos ajudam a entendermos que, mesmo estando em desespero, mesmo estando em dificuldade, Deus está conosco. O próprio Cristo precisava dessa comunhão. O próprio Cristo separava tempos para que pudesse orar, mesmo sendo Deus, mesmo estando em forma humana, ele separava um tempo para que pudesse ter um relacionamento com o Pai, ter um tempo de oração com o Pai, para quando os momentos difíceis chegassem, que causasse até separação entre ele e Deus, ele reconhecesse que Deus estava no comando de todas as coisas, e ao ponto dele chegar a dizer: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se possível, Deus pudesse passar dele aquele cálice, mas se não fosse, que ele passasse pelo aquele sofrimento e que Deus tivesse no controle de todas as coisas. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos compreender que Deus está conosco a todos os dias, que vai chegar tempos difíceis, mas que nós possamos entendermos que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, presente nas tribulações. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, que bom sabermos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que bom saber que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Bom saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle desse mundo e que o Senhor tem preparado um lugar especial para cada um de nós, para que assim possamos ser provados, aprovados e que possamos herdar a vida eterna através dos méritos que há em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, quando estivermos em momento de desespero, que o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa ser o nosso auxílio. Continua conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.